Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat se alguém tem alguma pergunta. Poderia dar exemplo de estratégia de flexibilidade para adolescente? Olha, Jane, depende do que você está querendo, né? Porque às vezes a gente quer atacar, né, tudo. Então, assim, a primeira coisa estabelece o que é aquilo que eu falei. Ah, ele é muito inflexível num monte de coisa. Então, escreve esse tanto de coisa. Ah, ele é inflexível na hora de ir para a escola, ele é inflexível na hora de sair de uma atividade para outra. Aí, fez a lista de tudo que ele é inflexível. O que é que está trazendo mais problema? Ah, é a hora de ir para a escola. A hora de ir para a escola é terrível, porque ele quer sempre ir com aquela camiseta que não é o uniforme, eu tenho que brigar com ele. Então, assim, a partir disso, você elabora o seu plano. Não, então, assim, vamos pensar numa coisa que é mais tranquilo. Ele gosta muito de Pokémon, né? Ele gosta muito de, sei lá, jogar Pokémon. Então, vamos começar a usar o Pokémon. Então, antes de ir para o Pokémon, ele sempre joga Pokémon na sala. Vamos falar para ele: ah, você quer jogar Pokémon? Eu vou ficar na sala hoje. Vai lá para a Copa? Vai lá para a cozinha? Joga seu Pokémon lá na cozinha hoje? Então, assim, você está usando o interesse dele, uma coisa que ele gosta, que não é tão problemática assim, que nunca deu tanto problema, e você vai começar a reforçar. Nossa, que legal! Você jogou Pokémon na cozinha hoje, foi diferente. Como é que foi o jogo? Você fez muito ponto? Você ganhou? Você ganhou? E a partir dessa mudança, você está criando terreno para outra mudança. E aí você começa a falar, fala assim: nossa, que desconforto que está sendo a hora de sair para a escola, hein? Essa história de você não querer usar o uniforme está sendo ruim, não tá? A gente está saindo todo dia nervoso. Amanhã você fala de novo, semana que vem você fala de novo. Vamos começar a tentar mudar isso? E a adolescente é um pouco mais. é, Tem mais coisas para você trabalhar, mas tem mais espaço para você trabalhar, porque tem muito mais espaço de compreensão e de diálogo do que uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos ela é mais restrita em termos de entendimento, de elementos que você pode trazer. É, Tem mais alguém que, por exemplo, fala muito sobre o mundo ficcional e tem dificuldade de conversar sobre a vida real? Aí é uma questão da imaginação, né, Jane? É, eu não conheço, né? É muito difícil a gente dar palpite numa realidade que a gente não conhece, de uma criança, de um jovem que a gente não conhece. Então, assim, eu não consigo falar com você especificamente. Você pode até entrar em contato comigo e a gente trocar umas figurinhas depois, particularmente. Mas parte desse princípio de que tudo que você quiser trabalhar, trabalha primeiro com diálogo, respeito, fala sobre o seu desconforto, mostra o porquê que você está desconfortável com essa coisa da imaginação excessiva, sinaliza a mim. Muitas vezes eu tenho que aceitar a imaginação dela, porque ela tem uma preferência, ela é muito focada, o hiperfoco dela é pessoas. Então, se ela é focada em pessoas, ela quer, por exemplo, na hora de sair, ela fala assim: ah, fulana tá aqui comigo agora, não tá? Vamos fazer de conta que a fulana tá aqui comigo agora? Então, muitas vezes eu tenho que falar para ela, conforme a situação, é mesmo, a fulana tá aqui com você agora. Oi, fulana, tudo bem? Como é que você tá? Não tem problema nenhum. Regula ela, traz conforto para ela. Então, não é uma situação problema, tá tudo bem. Então, naquele momento, eu até entro. Agora, se ela começar, que de vez em quando ela já entra nessa obsessão, nesse pensamento repetitivo. Fulana tá aqui agora. Fulana tá aqui. Olha aqui se a fulana tá aqui. O que a fulana falou? E eu falo assim, ih, não tô vendo agora. Vamos. E já mudo de assunto. Então, assim, vai depender muito, né, da situação. Em algumas situações você vai sinalizar, mas uma coisa que eu faço muito com a Mi. Olha, a gente já falou da fulana hoje 5 vezes. Vamos fazer o seguinte: você vai poder falar dela mais 5 vezes até o dia acabar. Vou sinalizar para você. Daqui meia hora ela vem, fulana tá aqui? Eu falo assim, ó, fulana tá aqui. Oi, fulana, tudo bem? Você tá aqui, né? Que legal. Ó, Milena, você só tem mais 4 vezes. Às vezes eu tenho que. Antigamente eu dava cartãozinho para ela, mostrava para ela quantas vezes a gente estava falando de Furby na época dos Furbies, e ela tinha que se regular para saber que acabou ali, acabou.
Ela ficava, às vezes ela estressava, mas rapidinho ela consegue se estruturar dentro de um apoio visual. Então, isso é assim, em geral, é isso que eu posso te dizer. Sou autista e pai de outros dois. Muito difícil eu endossar 100% o que alguém fala. Você conseguiu ensinar muito, gerando identificação plena. Fico feliz. Nossa, seu comentário me deixa honrada. Essa flexibilidade fica mais difícil com o caso de autismo associado com deficiência intelectual? Sim. Né? Déficit cognitivo? Sim, sim. Eu digo pela Milena, né? Então, assim, é, é, a gente tem mais rigidez, né? A gente tem mais rigidez mental. Quem quiser pode abrir a câmera e o microfone para perguntar. Então, gente, vamos fazer assim, né? A gente já passou bastante do nosso tempo. Se vocês quiserem, eu respondo mais uma ou duas perguntas. Se vocês quiserem abrir o microfone e perguntar, fica à vontade. Caso contrário, a gente encerra. E vocês, né, Oi, eu acho que pode falar. oi. O meu filho, ele tem uma rotina na saída da terapia. Ele gosta de levar uma peça, uma letra, o que ele estiver brincando. Isso está gerando muito conflito. Até com as terapeutas, elas não aceitam que ele leve. Eu já levei brinquedos dele para que ele troque no final da terapia, mas ele criou uma rotina com uma outra terapeuta que deixava, que aí depois eu levava. E agora eu não sei o que fazer, porque ele tem crises por causa dessa inflexibilidade. Ele é não verbal Primeiro lugar, ainda. assim, né? Primeiro lugar, assim, né? Tem terapeutas e terapeutas nesse mundo, né, gente? Vamos combinar. Olha, sem criticar, porque também, infelizmente, né? Às vezes a pessoa tem um coração imenso, mas não, realmente não tem elementos. É, eu diria assim, primeira coisa, qual que é a função, né? A Milena tem esses apegos assim. Isso significa o tanto que ela é apegada à pessoa, significa que ele gosta da terapia, que ele quer, que ele está com dificuldade nessa transição de romper. A terapia acabou, eu quero levar um pouco dessa terapia comigo, eu quero levar um pouco dessa pessoa comigo, desse momento comigo. Então, assim, em cima disso, dá para você primeiro conversar, se você conseguir fazer uma história social, faz foto e começa a trabalhar com ele o que, que é seu e o que, que não é seu. O que, que é permitido a gente levar, o que, que não é permitido a gente levar. Faz lista, né? Faz brincadeira. Manda, pede a terapeuta para fazer. Se quiser, pode até pedir para entrar em contato comigo. Fazer uma caixa com ele das coisas que ele pode levar, nem que você adquira, e fala, aí ele vai ter que entender que daquelas caixas ali ele não pode levar nada, mas dessa caixa aqui ele pode levar. Ele pode escolher alguma coisa para levar. E depois, nessas coisas que escolhe para levar, vai diminuindo, mas ao mesmo tempo vai trabalhando com ele em história social, vai trabalhando para ele com ele que as pessoas ficam tristes quando você leva alguma coisa delas. Mostra para ele foto, filmagem ou mostra para ele outras crianças que precisam daquele brinquedo para trabalhar. Então, assim, tem tanta coisa para ser trabalhado, o que que é seu, o que que não é seu, o que que a gente leva, o que que a gente não leva, como as pessoas reagem quando a gente faz alguma coisa que elas não querem que a gente faça, como elas ficam tristes, como é ruim deixar quem a gente gosta triste. É, e em cima disso você cria essas historinhas, conversa, vai conversando, mas assim, a pior coisa que você pode fazer é o proibir. Proibir vai trazer muito mais dano do que aprendizagem. Então, vai aos poucos. Ou então, fala para ele assim: tá bom, você vai poder levar, mas da sala até no carro eu seguro. Eu vou segurar. Eu pego aqui esse que você pegou na caixinha do que pode, deixa eu segurar e lá no carro eu vou te entregar. E assim você vai usando esse distanciamento, esse esvanecimento. Sabe, isso é só uma ideia, mas em cima disso você consegue construir alguma coisa. Tá, Nelise? Muito bom. Obrigada. Alguém mais?
E a Annelise pode entrar em contato comigo se você quiser. Eu mostrei para vocês aqui, né? Os meus contatos, né? Deixa eu pôr aqui de novo. Aqui. Os meus contatos, né? Tá aqui, ó. Tá? O meu e-mail é esse aqui. fausta.cris@gmail.com. É, E bom dia, posso perguntar? pode, Eu tenho, pode tenho que sim. levantar a mão, como é que funciona aí? Pode sim. É, eu queria perguntar o que que você acha, ouvir um pouco se você já teve essa experiência, né, com a Milena, ou se não, qual que é o seu posicionamento a respeito dessa questão que alguns médicos tratam a flexibilidade com medicação, né? Então, alguns medicamentos como canabidiol e outros aí acabam sendo, às vezes, indicados, né, de rigidez no autismo, a gente trata essa flexibilidade, inflexibilidade deles com medicação e tal. Eu gostaria de saber qual que é o seu posicionamento a respeito disso. Então, não tem medicamento para autismo, né? Não tem medicamento para flexibilidade. A gente tem medicamento para amenizar a ansiedade, né? A carga de adrenalina, né? Todo esse hormônio que vem à tona quando o autista está desregulado. Aí você consegue acalmar esse efeito, né? Mas assim, a flexibilidade não vai ser desenvolvida com o medicamento. A flexibilidade é uma coisa que vai precisar para a vida toda, e o medicamento ele vem para te ajudar a organizar, a acalmar, mas ele não consegue desenvolver flexibilidade. É a mesma coisa de falar assim, olha, eu sou um nadador de grandes distâncias, só que eu não estou conseguindo nadar porque eu estou tendo muita dor muscular. Aí você vai lá no médico, o médico te dá um relaxamento, um remédio para te ajudar com essa dor muscular que está vindo da natação. Mas o medicamento não vai fazer você nadar, não vai te capacitar a ser um bom nadador. Toda vez que você cair na água e precisar nadar, é a sua habilidade que você vai ter que tomar, vai ter que usar. Então, medicação, ela vai te ajudar em determinadas coisas, né? Mas ela não vai desenvolver. Nós estamos falando de aprender habilidades mesmo. A Milena usa o CBD para ansiedade, porque ela tem uma ansiedade absurda e ela usa. Tira? Não, não. Mas ela tinha o que é chamado síndrome do vômito cíclico, que ela vomitava, fazia ânsia de vômito o tempo todo. E às vezes eu tinha que buscar ela na escola, porque ela estava com ânsia de vômito, no meio da tarde, no meio de um passeio, no meio da madrugada, com muita frequência, toda vez que a gente ia viajar para o Brasil. Durante o voo inteiro, ela ficava dando vômito. Era uma situação dramática que a gente vivia com ela. Ela emagreceu horrores na época. Então, isso tudo vinha dessa ansiedade. Ansiedade de não dar conta, ansiedade do que o mundo vai trazer, já que eu não tenho as ferramentas, né? Ou pelo menos eu não consigo acessar as ferramentas para lidar com o que o mundo traz. Por isso que o inesperado é tão ruim para o autista, por isso que a estrutura faz muito bem. As pessoas confundem estrutura com rotina e repetição. Não é rotina e não é repetição. Estrutura é você explicar o que vai acontecer naquele dia, né? Você tentar fazer algumas antecipações possíveis. Isso é estrutura. Então, toda vez que a gente não, né, uma viagem, por mais que você tenha uma estrutura, a gente vai sair daqui, a gente vai no aeroporto, a gente vai passar, a gente vai fazer, por mais que a gente tenha um monte de coisas inesperadas, e isso trazia essa ansiedade. E aí o CBD ajudou, né? No caso particular da minha filha, foi muito bom. De vez em quando ela ainda tem vômito, mas pelo menos não é todo dia. É muito raro. E ela continua ansiosíssima. Continua tendo crises na hora de transições, tem algumas, mas é tudo com uma dimensão muito menor. Então o CBD ajudou bastante. Agora, nem por isso eu tenho que deixar de trabalhar a flexibilidade mental. Eu ainda faço muita história social com ela, eu ainda faço muita antecipação de rotina,
Eu sigo fazendo tudo isso que eu falei para vocês, de refletir, de ensinar, de falar dela para ela mesma, de tentar explicar para ela as coisas que estão acontecendo permanentemente, né? Eu achava que assim, ia chegar a 20 anos e eu ia falar assim: ah, não, agora ela já desenvolveu isso, 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 isso. Não, é aquela história do banho frio, né? Tem 2 anos que a pessoa está tomando banho frio, mas toda vez que ela vai ligar o chuveiro, ela faz, ai, banho frio, né? Então, assim, ela continua tendo dificuldades. Ai, é isso. Alguém mais? Fabi! Saudade, Fabi! Lindona. Gente, mais alguém? Então, vamos Eu terminar. quero fazer uma pergunta, posso? Ah, não sei, não sei. Em relação à flexibilidade mental, sobre hiperfoco em pessoas que tu falaste, né? Que a Mi, quando vai sair, ela pede ajuda para ti, para um ser que não está ali, e tu tem que tomar posse desse ser. Por aqui, eu às vezes acho também muito exagerado, mas a Mari usa. Tem uma filha autista, e para o pessoal saber, né, ela tem 21 anos recém-feitos, né? Então a Cris muito me inspira e muito pedi ajuda aí, levantei minha mão, me ajudou muito nesse andar. E todos os dias é o que tu falaste aí, que a gente tem que todo dia se reinventar, praticamente isso, e reforçadores, né? E às vezes eu acho meio exagerado também esses reforçadores que ela pede ajuda através de um bicho de pelúcia que ela tem, que é quase, digamos, isso eu já conversei com a psicóloga, que eu acho demais, mas faz bem para ela ao mesmo tempo que ela pede ajuda. O que que é aquele, que o nome é uma zebra de pelúcia, e o que que a Zezeca diria sobre tal coisa que está ocorrendo? Eu lembro. Às é mais ou menos assim, o que que a Zezeca diria sobre uma atitude errada ou sobre uma situação de choro, de uma situação que está acontecendo, ou um comportamento dela que gerou um super transtorno na hora de sair, na hora de ir no médico, porque lembrando, né, Cris, a Mari tem 21 anos, ela tem que ir à ginecologista, ela tem que ir num monte de coisas que nós, como mulheres com CPF, com os problemas que a gente tem, precisa ser feitos, né? Então, tem que depilar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estar sempre pensando. E, às vezes, a minha pergunta para ti é, isso, eu vejo como saudável a ajuda da Zezeca, tendo em vista todo o quadro que a gente tem. Mas eu achei interessante isso que tu falaste de a gente ter... Vamos falar só 10 vezes na Zezeca hoje? Porque senão... Não, eles criam um reforçador negativo daí, né? Essa é a minha pergunta. Cria um reforçador negativo? Ai, eu não sei o que você está chamando de reforçador negativo. Vamos tirar esses rótulos. Tá. Vamos pensar, assim, está muito frequente, aí tem que diminuir, né, um pouco essa frequência. Eu acho que seu coração de mãe vai dizer melhor, né? Eu penso sempre assim, quando eu não estiver mais aqui, a pessoa que estiver cuidando da Milena vai ter paciência, vai dar conta. E eu falo isso claramente para ela. Eu falo de morte com a Milena muito frequentemente, porque eu acho que assim é um negócio que impacta tanto a nossa vida, que a gente tem, né, que preparar desde sempre. Igual eu preparei ela com 8 anos, 7 para 8 anos, comecei a preparar para menstruação. Eu já falo para ela com muita frequência de morte, porque ela vai com certeza perder os avós, né? Ela vai perder alguém que ela ama, e uma hora vai chegar a minha vez se a vida seguir sua ordem natural. E aí, a minha preocupação é como que ela vai, o que que esse hábito dela, essa inflexibilidade, vai trazer de problema quando eu não estiver mais aqui. Porque tem coisa que a gente tem uma paciência limitada, né? Mas não vale. Tem que ser uma coisa que seja funcional para eles em termos gerais. Então, se você acha que está sendo demais, compensa você sim diminuir. Agora, eu não sei como que ela é, mas a Milena, ela fica 2, 3, 4 anos com uma coisa, mas depois ela muda, né? Então, assim, tem um processo natural de amadurecimento também que pode vir a nosso favor. Mas fala para ela, começa a falar, fala assim: "Ih, de novo a gente está falando da Zezé? De novo? Nossa, mas a gente já falou hoje 3 vezes." A Mi faz assim, ela tampa o ouvido quando eu falo assim, ela, ela já faz assim, porque ela tem muita dificuldade com frustração, né? Mas é isso, Fábio, beijo. Tá, obrigada, obrigada.
Gente, então tá. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem todos aqui, por vocês terem me ouvido, pelos comentários. Obrigada, muito, muito, muito obrigada mesmo. Espero que eu tenha respondido, né, as dúvidas. Estou muito longe de conseguir, né, ter todas as respostas, mas a gente consegue, pelo menos, né, apontar algumas direções que talvez inspire as pessoas a fazer as adaptações que precisa de acordo com o autista em questão, né? Porque cada autista é único e cada realidade que a gente vive é única, né? Então, às vezes é muita pretensão a gente querer dar palpite e aconselhar, mas às vezes também a gente consegue inspirar, né? Então, muito, muito obrigada e que a gente se encontre mais na frente. Ah, feliz Dia das Mães, é mesmo. Dia das Mães no Brasil. Feliz Dia das Mães para todas que são mães. Um beijo. Obrigada.